Então, o que que é importante a gente estar conversando hoje? Sobre as possibilidades da gente sair da bolha, para que a gente possa buscar novos relacionamentos, um novo network, porque às vezes a gente se coloca numa posição de minha lista acabou, eu não estou lembrando de ninguém e tal, e às vezes a gente não faz algumas ações para que a gente possa conhecer pessoas também. E eu acho que esse sair da bolha é porque às vezes a gente está numa situação, às vezes a gente está numa cidade e a gente não levanta, né, da cadeira e vai andar, e vai expandir, e vai olhar outros horizontes e tudo mais. E quando nós somos autônomos, quando nós vendemos algo, a gente precisa se mostrar, a gente precisa estar em novos lugares, a gente precisa ser conhecido ou se fazer conhecido. A gente precisa que as pessoas saibam da gente, que a gente não seja um agente secreto. Então, a gente precisa, de fato, estar sempre em conexão com pessoas, porque nós precisamos de pessoas para que a gente possa ter melhores resultados. Então, esse sair da bolha hoje tem um pouco a ver com isso, da gente poder expandir a nossa mente para o que, que a gente pode fazer além. E às vezes, sozinho, a gente não tem insight, mas quando a gente ouve um treinamento, quando a gente vê a experiência de alguém, quando a gente vê algo que alguém já fez, isso nos dá, às vezes, uma abertura, né, de olhar aonde a gente fala assim, poxa, eu posso fazer isso aqui também, pode me servir de inspiração. Então, seria isso hoje que nós vamos falar, tá? Então, formas de aumentar nossas vendas. Nós estamos no início do mês, então é muito importante que a gente já comece, né, a planejar e a pensar todas as formas. Por quê, gente? Todos os meses, né, nosso trabalho principal é conectar pessoas e apresentar a proposta, apresentar as nossas soluções. Nem todo mundo vai fechar na hora, né? Talvez a maioria não feche na hora. Muita gente a gente vai ficar em acompanhamento e nós vamos fechar muitas pessoas depois de meses, às vezes, conversando. E às vezes esse acompanhamento, essa coisa de você todos os dias apresentar muito, quando chega aí na última semana, que você vai refazendo, né, a sua agenda, olhando para essas pessoas que você já falou, as pessoas que ficaram engatilhadas, as pessoas que ficaram de te mandar já os dados, enfim, você consegue o seu resultado. Então, assim, a gente precisa plantar, porque aí, na hora da colheita, a gente vai atrás das pessoas aos quais a gente já está engatilhado. Não adianta chegar no dia 30 e falar: Meu Deus, eu preciso fechar meu mês. Aí você quer apresentar para um monte de gente no dia 30 e quer que essas pessoas fechem no dia 30. A sua pressa não é a pressa do cliente. Então, ele não está nem aí se é dia 30, 31 e se você tem que fechar seu mês. Então, quando a gente faz um volume muito forte de apresentação logo nos primeiros 15 dias, depois que a gente vai fazendo essa manutenção, aí sim fica mais fácil, às vezes, de chegar no dia 30, a gente fazer fechamento daqueles que a gente está em acompanhamento. Então, por isso que a gente precisa ter a rotina de apresentação, não deixar tudo para a última hora, não deixar para o último dia, não deixar para a última semana. Então, aqui, formas de aumentar as vendas. Por exemplo, parcerias, né? O Claudinho falou ontem sobre isso também, mas como que eu normalmente faço as minhas parcerias? Eu vejo quem tem o mesmo público-alvo, né? Aquele público-alvo que eu quero atingir. Mas a Demicon a gente pode vender para todo o público-alvo. Qualquer pessoa é nosso público. Ok. Mas quando você foca em todo mundo, você não vende para ninguém, tá? Então você precisa vender para alguém. Você precisa falar com alguém. Não adianta você se posicionar como uma pessoa que quer vender cartas altas, por exemplo, mas na sua rede social você está falando com quem quer comprar a primeira moto, que é num grupo de R$ 20.000. Não adianta. As coisas não vão casar.
Então, você tem que definir primeiro o seu público-alvo. Ah, eu vou falar com pessoas que querem comprar carro. Eu vou falar com pessoas que querem comprar casa própria. Eu vou falar com pessoas que querem quitar financiamento. Eu vou falar só com empresários. Então, você se posiciona para que as pessoas te vejam como uma referência. Não é que você não vai vender para outras pessoas, mas quando você faz um posicionamento, você começa a cativar um público e esse público te traz outros. Então, a gente precisa fazer parcerias com pessoas que têm o público-alvo que nós queremos atingir. Então, semana passada, nós fizemos um evento aqui na agência, né, eu junto com a minha equipe, só para mães. Por quê? Porque maio foi mês das mães. Então, nós fizemos um evento para mães, nós convidamos essas mulheres. é, Normalmente, o convite, assim, a gente focou mais no convite para empreendedoras, mães empreendedoras. Mas vieram algumas outras mães que eram CLT também, mas o foco foi mães empreendedoras. E aí nós fizemos, né? Eu convidei aqui algumas profissionais que têm o mesmo público-alvo que o nosso, que eu queria. Uma profissional de salão de beleza, uma da área de estética, uma endocrinologista, e elas vieram, uma empresária também do ramo de semijoias, então elas vieram e fizeram um bate-papo com a gente, uma roda de conversa, e depois, ao final, eu falei de planejamento financeiro. Eu montei, né, um material sobre planejamento financeiro e, lógico, apresentei as soluções da Demicon de forma rápida, porque depois a gente veio fazendo o acompanhamento de todas essas mulheres, e como eu postei no grupo, nós tivemos aí um grande sucesso, e nós temos mulheres que estão em acompanhamento ainda. Então, provavelmente esse mês que vem, a gente ainda vai fechar mais mulheres desse evento. Só que o evento foi promovido por nós compramos salgadinho, nós fizemos um coffee break, nós fizemos bola, um cacho de bola, fizemos, né, um cantinho instagramável, fizemos brindes para elas, fizemos sorteio, tivemos brindes também de parceiros. Então, foi um evento dentro da agência que vieram 17 convidadas. Então, isso é importante. Outra coisa, indicações. Só falando da parceria, às vezes você pode fazer uma parceria com uma dona de um salão de beleza, ir para lá um dia, fazer uma roda de conversa sobre bem-estar, né? Você pode fazer algumas parcerias, às vezes, você é homem, por exemplo, pode fazer uma parceria num barbeiro que você corta cabelo, às vezes você junta alguns homens que são clientes dele, faz, às vezes, um happy hour, né? Se for o caso, às vezes leva lá uns petiscos, uma cervejinha, para no final vocês confraternizarem, e aí é um público mais masculino, e aí você vai identificar seus parceiros, ok? Indicações. Indicações normalmente são de pessoas que já são suas clientes. Então, os seus clientes, né, você pede indicações de outros, né, possíveis clientes. Então, se o seu cliente ele gosta da sua consultoria, gosta do seu trabalho, está gostando de ser um investidor da Demicon, normalmente ele vai te indicar outras pessoas. Então, às vezes, ele vai indicar a mãe, vai indicar um irmão, vai indicar, né, alguém, um amigo, enfim. Então, isso é muito interessante. Você, às vezes, falar com uma pessoa e falar, cara, você me ajuda aqui a expandir, porque eu quero levar isso para mais pessoas. Eu acredito que você conheça muita gente que se interessa por investimento. E se essa pessoa fechar comigo, eu te pago uma comissão, que normalmente é de 1% para o indicador. Eventos presenciais e online. Isso aqui, eu gosto, né, de fazer os eventos presenciais, igual que eu já falei desse evento de semana passada, mas eu comecei a fazer muitos eventos online também com a minha equipe, onde eu faço um banner no Canva, a gente convida as pessoas, pede confirmação, e normalmente eu faço ou um dia à noite pelo Zoom, ou um sábado. Então, a gente já teve fechamento por conta de eventos online também, aonde eu entro, falo desse planejamento Oi, financeiro, falo da empresa. Oi, alguém quer falar?
Não? Se alguém tiver, gente, alguma coisa também para contribuir, tá? Tudo bem, pode me chamar aqui. A gente tem que sempre pesquisar novas ações mesmo. E às vezes nem sempre nós somos criativos. Então, o chat GPT é uma ferramenta, gente, que ajuda muito. De você ir lá e falar assim: preciso de dicas sobre o meu mês aqui na agência de consórcio, o que que eu posso fazer para aumentar minhas vendas e tal. Conversa com o ChatGPT, vira melhor amigo dele, que ele vai te dar várias ações também. Onde você pode expandir, né, sua mente e o melhor, trazer para a equipe, porque às vezes você faz algo muito sozinho, mas você pode compartilhar com a equipe também suas experiências, trazer para o seu gestor, combinar com ele de fazer alguma coisa, né? Oferecer cashback. Isso aqui foi dentro do evento que nós fizemos para as mães, nós oferecemos um cashback. Então, toda mãe que fechasse com a gente até dia 31 de maio, ela receberia R$ 50 de cashback por 6 meses. Então, assim, daria R$ 300. Mas tinha que ser carta acima de 100 mil. Então, a gente viu que valeria a pena a gente dar esse cashback e algumas mulheres aproveitaram, né? Enviar para os clientes de forma assertiva as propagandas. A gente tem se deparado com alguns clientes que têm falado para a gente assim: nossa, tem um consultor lá de vocês que me enche o saco de tanta coisa que manda no meu WhatsApp. E já até bloqueei. Então, isso é muito complicado. Não faça com que o seu cliente te odeie, ok? Se você ficar mandando um monte de mensagem no WhatsApp, o seu cliente vai te bloquear e você vai bloquear qualquer possibilidade de fechamento com ele, tá? Então, não seja chato, você coloca de forma assertiva as propagandas para o seu cliente. Tem propaganda que serve para um cliente, tem propaganda que serve para outro cliente. Não mande tudo para todo mundo, né? Cuidado realmente com o disparar de mensagens, porque venda, gente, é conexão. Venda é muito mais você perder um pouquinho mais de tempo e mandar um áudio falando o nome da pessoa do que você mandar aquelas 100 mensagens que às vezes a pessoa nem te responde, ou te bloqueia, ou nem vê, porque sabe que você disparou aquilo para todo mundo. Então, personalize mais, vá de forma mais assertiva, fale o nome da pessoa e se conecte. Em vendas, a pessoa compra você primeiro para depois comprar seu produto e serviço. Usar as datas comemorativas para eventos. No próximo slide eu vou falar das datas comemorativas, que são apelos comerciais. Então, nós podemos ajudar, né, usufruir disso. E ter metas e planejamento semanal. Não adianta a gente, como empreendedor, como consultor, não ter planejamento, deixar a vida levar, sabe? Ir assim na onda. Onde que a onda está alta? Vou lá surfar. E você vai correndo, na hora que você chega, você morre afogado, porque a onda já está passando, ela quebra em cima de você. Então, quando você tem meta, você tem planejamento, você consegue fazer as coisas de forma mais organizada, pensar. Eu quero fazer um evento, vamos supor, Dia dos Namorados já é semana que vem. Aí hoje é quinta-feira, né? Aí o Dia dos Namorados é quinta da semana que vem. Não, vamos fazer um evento para o Dia dos Namorados, é quinta da semana que vem. Pá, 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 pá. Aí chega no dia, não comprou um brinde, não comprou não sei o quê. Por quê? Porque não deu tempo, não foi planejado. Vocês, foi em cima da hora, quis fazer um negócio no supetão. Não é assim. Planejamento. Empresa precisa de planejamento. A gente precisa organizar as coisas. E nós, como empreendedores, a gente não tem que ficar esperando que a agência, que o Dixon, que o Cláudio ou que o seu gestor faça por você. Você pode trazer também ideias, mas com planejamento. Não adianta a gente fazer coisas no afoito, né? Porque não dá certo, ok? Então, na próxima slide agora, eu vou mostrar para vocês as datas comemorativas de 2025, que são apelos comerciais que nós podemos usar de forma planejada, cada um aí na sua região pode juntar, fazer algum evento, fazer alguma coisa, fazer uma coisa interessante dentro dessas datas. Então, vamos lá. Em junho, nós temos, né, Dia dos Namorados, Dia de Santo Antônio, Corpus Christi e
dia de São João. Então, em junho e julho, nós temos o apelo muito das festas juninas, né? Então, se vocês quiserem fazer algum evento dentro desse apelo comercial, às vezes surgem ideias interessantes. Julho, dia do amigo e dia dos avós. Então, dia do amigo, às vezes é interessante fazer uma campanha, traga um amigo, indique um amigo, ganhe um cashback. A gente pode pensar, né? E não precisa ser a agência inteira, às vezes você vai fazer dentro da sua agência aí, junto com o seu gestor, com a sua equipe, ok? Agosto, Dia dos Pais, que é um apelo muito interessante, e Dia do Advogado. Às vezes você procura alguns advogados aí na sua cidade, faz um coffee break para eles, né? Pode ser um apelo bem interessante. Setembro, Dia do Cliente. Dia do Cliente, gente, é dia de todo mundo. Então, em setembro, eu acho que a gente poderia pensar em conjunto uma ação muito interessante para cliente, porque aí todo mundo que faz, às vezes, a carta em setembro vai ganhar alguma coisa, tem, né? A pessoa sempre tem que entender que ela está ganhando algo, porque nós gostamos de ganhar coisas. Então, nós somos pessoas que, quando tem uma promoção, um descontinho, uma coisa, todo mundo gosta. Então, em setembro é uma data bem interessante para a gente pensar em algo. Outubro, Dia do Professor. Olha só, olha quantos milhares de professores tem no Brasil. Dá para a gente fazer uma mega campanha com o professor. Então, mais uma coisa que a gente pode pensar. Dia das Crianças, Dia do Médico. Médico também é um nicho muito interessante. Às vezes você tem alguns contatos para poder fazer na área médica algum evento. Novembro, Black Friday. Aí eu não sei com relação a Black Friday se a gente tem alguma coisa que a gente possa trabalhar, mas pode ser, às vezes, que até a própria empresa lance alguma coisa, mas a gente até lá, né, vamos conversando. E dezembro, Natal, né, o maior apelo comercial do país, Dia das Mães e Natal. Então, o Natal é algo que a gente pode também aproveitar. A gente pode ter presentes, a gente pode ter Papai Noel, a gente pode ter N coisas. Então, isso tudo, gente, são datas comemorativas aonde nós, dentro das nossas agências, os gestores podem conversar de forma planejada, organizada, com tempo, com os consultores e ver se consegue fazer alguma coisa dentro das datas. A gente sempre tem um apelo diferente, isso é interessante, porque a gente vai atingindo públicos diferentes, mas sempre pensando, lógico, em boas cartas, né? E para a gente terminar aqui essa parte, né, dessa parte de parcerias e de sair realmente da bolha, da gente poder buscar coisas novas. E a gente sair da bolha serve muito, né? A gente vê muito alguns consultores fazendo isso, pegando, indo para outros lugares, indo para outras cidades. E ontem, né, contando uma experiência minha, eu fui com a Mequiane da minha equipe para outra cidade e a gente tinha várias apresentações marcadas lá, mas entre uma apresentação ou outra, a gente toma um café, a gente almoça, vai na padaria, vai no restaurante e tal, para fazer o quê? Contatos. E aí você cria relacionamentos com pessoas. Nós chegamos mesmo no restaurante, almoçamos, e a dona do restaurante lembrou de mim, que eu morei nessa cidade, e ela, e aí, como é que tá você, seus filhos e tal? Aí conversa vai, conversa vem, de filho, de família, blá, 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 blá. Eu falei assim: olha, eu estou vindo mais aqui na cidade, porque eu estou trabalhando também na área de investimentos e eu tenho atendido alguns clientes aqui. Eu acho que eu estou sem seu telefone. Me passa seu telefone, porque quando eu voltar, eu entro em contato com você e a gente combina para eu poder te explicar melhor. Eu não falei nada para ela naquele momento. Ela estava no horário de trabalho, ela estava no caixa, recebendo coisa de cliente, não era o momento de eu falar com ela. Mas eu peguei o telefone e ela falou assim: não, o dia que você voltar, você pode fazer contato comigo e com meu esposo. Aí passamos numa loja também. Que eu conheço a dona, eu falei, vamos ver se fulano tá ali? Aí passamos na loja, batemos papo, conversamos, vimos as araras com roupa e tal, 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 até que eu entrei e falei assim: olha, quando eu voltar e tal, manda mensagem para minha filha está em Muriaé, aqui ela vai gostar de conhecer projetos de investimento, porque ela já investe na XP,
mais um contato. E assim nós saímos de lá com vários contatos. Então, vamos sair da bolha. A gente precisa plantar, porque às vezes a gente fica muito ansioso com os resultados, e é normal, porque a gente precisa de dinheiro, nós não somos filantropia, a gente precisa pagar nossas contas. Normal. Mas se a gente não plantar, gente, a gente não colhe. E a gente tem que plantar e plantar bem plantado. Porque também não adianta você sair igual um louco, vendendo igual um maluco, e no mês seguinte a sua carteira está toda inadimplente. A pessoa ter feito com você porque te achou chato, porque você apertou tanto o cara e no mês seguinte o cara parar de pagar. Então, a gente precisa plantar, a gente precisa ter raízes fortes para a gente ter uma carteira adimplente, para que a gente tenha realmente sucesso financeiro no decorrer dos meses, porque a nossa renda é passiva. Então, todo mês a gente depende que o cliente pague. Então, esse plantar é sair da bolha, ok? Então, os pilares do sucesso com as vendas, né? Conhecimento de todas as soluções. Não tem como mais consultores ficar só dependendo dos seus gestores. Consultores que pegam rápido, que querem saber rápido das soluções, que querem aprender rápido, crescem mais rápido. Ok? Então, não tenha medo, porque a gente aprende todo dia. Até hoje tem coisa que na hora de uma apresentação eu falo, caramba, isso aqui. Aí, dependendo de quem é o cliente, o Cláudio me ajuda, o Dixon me ajuda. Então, assim, a gente não precisa saber tudo, a gente precisa saber as soluções, aquele básico que chama a atenção, porque dessa forma a gente já vende, ok? E a gente tem a experiência disso, não deixe de fazer, ok? Não deixe de apresentar. Ah, eu tenho medo. Deixa o medo de lado, porque medo não vai pagar seus boletos. Então, quanto antes você começar, mais rápido você vai deslanchar, ok? Então, conhecimento de todas as soluções, construção de relacionamentos, que foi o que eu acabei de falar aqui, né? Quando ontem eu tive no restaurante, que eu voltei nesse relacionamento com essa pessoa que eu não via há muito tempo, não falei nada para ela de Ademicon ainda, né? Falamos de filho, de família, menos de Ademicon, mas eu peguei o telefone e falei que na próxima que eu voltar lá eu vou conversar com eles. Então, essa construção de relacionamento é muito importante. Porque se você também chega nos lugares, você só fala da Ademicon, você se torna chato. As pessoas vão ficar longe de você e não ficar fechando com você. Então, essa construção de relacionamento é aquela coisa, as pessoas que têm que te conhecer, têm que comprar você primeiro, a conexão é de pessoas, né? Esse é um dos pilares da nossa empresa, a construção de relacionamento, e aí sim você vai entrar, você vai falar, às vezes, da dor daquela pessoa, porque quanto mais relacionamento você tem, melhor você conhece as dores daquela pessoa, tá? Presença estratégica nas redes sociais. Isso aqui, a gente tem aqui outros especialistas, né? Maurício, por exemplo, de especialista em branding. A presença estratégica nas redes sociais é muito importante. A gente vê de vez em quando, né? Aqui até o Dixon fala da Bianca, que ela tem uma presença estratégica nas redes sociais. A gente precisa, sim, que as pessoas olhem para a gente ali, que saibam o que a gente está fazendo, que confiem na gente. A gente pode falar algumas coisas dentro, né, dos nossos pilares, dentro das nossas soluções nas redes sociais, criar curiosidade, gerar curiosidade. Então, fazer postagens bonitas, porque quando você pega e faz postagem de qualquer maneira, você faz lá um banner no Canva, de qualquer jeito, e fica uma coisa assim, bem meia-boca, o Instagram não entrega. O Instagram, ele quer entregar coisas de entretenimento e coisas bonitas. Então, não adianta a gente ficar fazendo coisa igual que a gente fosse criança de prézinho na escola. Né? A gente precisa ser profissional. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar hoje um social media para fazer um banner para mim. Ok, mas aprenda então a mexer no Canva direito e faça uma coisa num padrão de cores, num padrão de postagem, para ficar bonito, para ficar organizado. Então, não adianta você ir lá e colocar no seu Instagram e na hora que a pessoa abrir, a sua foto está com a cabeça cortada, por exemplo. É muito feio, entendeu? A gente precisa fazer com que a nossa rede social, a gente precisa entender que a nossa rede social, gente, é a nossa vitrine.
Então, antigamente as pessoas gastavam milhões para colocar propaganda na rádio, no outdoor, em propaganda de novela, né, na TV. Hoje, a gente nem precisa gastar dinheiro porque a gente tem o Instagram aberto. E aí, as pessoas não estão aproveitando uma vitrine, porque sempre que você conhece alguém, aonde que você vai primeiro? Você vai no Instagram, saber o que que a pessoa faz, quem é a pessoa, e a pessoa vai fazer a mesma coisa com você. Aí, se você não tem nada ali postado e você chega para a pessoa e fala que você é um consultor e que você vai administrar o dinheiro dela a médio e longo prazo, ela vai acreditar em você? Então, essa presença estratégica na rede social é importantíssima, porque a pessoa vai até a sua rede social para saber quem é você, ok? Porque, na verdade, a gente não fala só com amigos, né? Quando a gente vende para um monte de gente. A gente vende para lead que chega para a gente vende para indicadores, a gente vende para um monte de gente. Então, a pessoa vai conhecer a gente aonde? Na rede social, tá? Habilidades em vendas. Nem todo mundo nasceu vendedor, nem todo mundo sabe vender, mas é uma habilidade que todo mundo pode aprender. Então, se você ainda acha que você não, né, não vende bem ou que você não Assim, fala como bem, é? procure cursos para isso. A internet está lotada de cursos, tem um monte de dicas, um monte de insights no YouTube, coisa até de graça, que você pode ter e melhorar a sua habilidade em vendas. E gestão e planejamento, que eu já falei lá no início. Nós precisamos ser gestores do nosso próprio negócio, nós precisamos planejar, nós precisamos ter metas, nós precisamos, de fato, fazer as coisas acontecerem. E um consultor não é só vender, todo mês, normalmente, o que que a gente faz? A gente manda uma mensagem para os nossos clientes lembrando do pagamento do boleto. A gente, às vezes, manda alguma coisa falando de alguma coisa que aconteceu na empresa, que é positivo. A gente, se a gente tiver uma prova social, a gente fazer um vídeo, né? Ontem a Jaque postou aí no WhatsApp. A cliente dela que comprou um carro, né, com a carta contemplada. Então, a gente precisa fazer esse planejamento para que a gente não fique em falta com os nossos clientes, né? Então, tem muita coisinha que você tem que entender que você é um empresário. E o que que o empresário faz para a empresa dele? Então, pega, né, isso, o que que o empresário faz para a empresa dele? Aqui você não é CLT, então você não tem que depender do seu gestor, te falar que você tem que fazer isso ou outro, ou mandar uma mensagem um dia antes do pagamento. Você não tem que fazer isso com o seu gestor. O seu gestor, ele funciona como uma pessoa que está ali para um apoio, não é para te carregar no colo. Então, cada um tem a sua própria empresa e um ajuda o outro ao crescimento. Então, comece a gerir melhor a sua empresa, a sua imagem, a forma que você se apresenta, a forma que você se veste, a forma que você fala, a forma que você tem presença na internet, o que que você posta. Porque, gente, a gente pode postar tudo? Pode, mas nem tudo convém a gente postar. Então, a gente precisa ter esses filtros, ok? Então, todos esses pilares são sucessos para a gente vender mais. E, mais uma vez, vamos plantar, plantar, pensa em plantar, e os resultados a gente vai colhendo, porque a gente sabe que com uma boa plantação não tem como não dar frutos, ok? Então, esse aqui era o treinamento que eu queria trazer hoje para vocês com relação a esses pilares, né, as vendas e tudo mais. Eu acredito aí que a gente, né, possa fazer muitas coisas interessantes com essas datas comemorativas e que a gente pode planejar muita coisa. Alguém aqui tem alguma contribuição? Alguém quer falar alguma coisa? Fez sentido? Vocês acham que a gente pode trabalhar, né, essas formas que foram colocadas aqui? Falem aí para mim. Alguém quer fazer alguma contribuição no chat ou abrir o microfone? Bom dia, bom dia. Bom dia, Mara.
Aqui, no caso, como eu estou vindo de um outro ramo, eu estou sentindo dificuldade na seguinte questão. Vamos supor, eu estou indo até a pessoa, eu falo, eu fiz um consórcio, porque eu, né, tenho essa questão de eu ter sido contemplada. Fiz um consórcio e tal para comprar casa, fui contemplada. Agora estou fazendo parte da equipe, sou uma consultora, tal coisa. Aí eu estou tendo uma dificuldade assim. Como a falar com a pessoa? Você gostaria de conhecer melhor o nosso negócio? É assim que você acha que eu deveria falar? Tem alguma dica para me dar em relação a isso? Não, eu nunca pergunto uma pergunta que a pessoa possa me responder ou não, tá? Então, se você fala assim, a pergunta que você fez aí agora te dá uma possibilidade da pessoa falar assim, não, eu não quero conhecer, não. Né? Então, ô, Iramara, como que a gente normalmente assim, a gente aborda, né? Normalmente eu ligo para a pessoa e falo assim: Oi, fulano, tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Olha só, eu estou trabalhando também na área de investimentos. Eu tenho muitas soluções hoje para empresários, né? Independente do projeto que você tenha aí. E eu gostaria muito de que você tivesse um tempinho só para que a gente conversar, para eu poder te mostrar essas soluções. Eu tenho hoje, vamos supor, às 2 horas da tarde. A gente conseguiria fazer uma chamada rápida de vídeo para eu poder te explicar? Então, assim, eu já dou a data, eu já dou o dia, né? Eu já coloco o horário da agenda que eu posso. Aí, normalmente, a pessoa fala assim: ah, ok, e hoje 2 horas eu não posso, meu horário está muito apertado e tal. Eu falo assim: para você é melhor, então, que horas? À noite? Porque eu tenho aqui um horário também das 7 da noite. Então, eu já vou dando os horários para a gente poder fechar uma agenda. Então, eu não fico falando muito, ou então, assim, é, eu estou trabalhando com investimento. Você gostaria de conhecer? Não, não, nunca pergunte isso. Você já vai com a afirmativa. Eu estou trabalhando na área de investimentos, são soluções muito interessantes. Eu tenho apresentado para muitos empresários, a gente tem tido muito sucesso nessas apresentações, né? Que os empresários viram que pode ser uma solução além da instituição bancária. E eu gostaria de te mostrar, e dia tal eu tenho tal horário. Entendeu? Então, assim, você já faz sempre no positivo. Nunca pergunte algo que a pessoa tem a possibilidade de falar não. Ela pode te falar o seguinte: olha, Iramara, essa semana eu não consigo te atender, e tal, mas ela não vai falar que não quer te atender, sabe? Então você vai estar sempre com a conversa na mão. A gente não pode perder o controle da nossa conversa e jogar o controle da nossa conversa para o cliente, porque a probabilidade dele falar não com a gente é surreal, né? Uhum. Então, Iramar, é legal você ter esse script sempre ir falando, né? É, de uma forma muito sutil, mas sem pedir permissão para o cliente, tá? Você ditando as regras, né? A gente pode fazer depois um treinamento também, assim, com mais scripts, né? Já teve um treinamento há um tempo atrás que eu trouxe alguns scripts, mas foi ano passado. Eu posso trazer ele de novo, né, para vocês que são mais novos, que adianta bastante. Até aquele cliente que não quer responder mais a gente, né, que finge demência, a gente tem uns scripts que são scripts matadores, que a gente manda já finalizando a conversa. Às vezes o cliente até pede perdão para a gente. Então é muito Uhum. interessante, tá? Porque, né, no Ruth, caso você quer falar? Oi, Grabara. do ramo, né, às vezes eu fico assim, gente, como eu vou abordar? Porque é uma forma diferente, né? E é o que vocês sempre falam. Temos a solução para o cliente. Então, é como se fosse assim, essa permissão até é minha também. E às vezes eu acho assim, gente, estou incomodando. Não, eu tenho a solução que vai resolver a vida da pessoa. Não estou fazendo um Sim, favor. sim, sim. E se você se coloca numa posição de ficar pedindo permissão, a pessoa não vai confiar em você. Você tem que Sim. chegar com empoderamento. Então, você tem que chegar falando que você trabalha na área de investimentos, que você tem levado essas soluções para muitas pessoas e que você quer apresentar essa solução para ele também. Então, você tem na sua agenda o dia tal, horário tal, se você pode confirmar. Então, você tem que chegar de uma forma empoderada, entendeu? Já no convite, Uhum. né? Tá ótimo. Tá bom? Obrigadão. Nada. Ruth, você quer falar algo, minha linda?
Luciana, muito Fala. interessante tudo que você falou. Estou aqui sentada copiando tudo. E Hum, outra coisa, essa questão de você trazer esse treinamento vai ser fundamental, né? Para quem está chegando agora e para uhum, quem já está há um tempo, igual eu já estou aí caminhando para 10 meses aí. E uhum, no início a gente erra muito. Então a gente tem, eu, por exemplo, tenho vários clientes que eu perdi o acesso e eu preciso dar uma volta aí e conseguir sim, buscar de novo, entendeu? sim, Então, sim. No assim, início a gente atende muita gente errado, né, na verdade. A gente erra também, isso. né, Todo mundo óbvio. que eu conversei, né? Todo mundo que eu conversei, até dos gestores mesmo, né? No início, né? Nossa, tem coisa que eu falei que eu tenho até vergonha e tal. E isso é normal, porque se a gente não Sim, iniciar, a gente não cresce, né? No exato. início tem essas coisas mesmo. Então, É, assim, vai ser maravilhoso, né? Vai ser fundamental, vai ser muito bom essa sim, contribuição aí. Você que já é dessa área há muito tempo, né? Até antes da sim. Demicon, e vai ser muito bom para a gente conseguir acessar. Eu, por exemplo, eu ouvindo, fazendo alguns cursinhos aqui, pela internet mesmo, existe um rapaz que eu assisti, que eu nem lembro qual mais, ele fala assim, você que vende, você não manda mensagem, porque quem manda mensagem coloca o poder na mão do cliente se ele quer te responder ou não. Então, se você quer agendar com alguém, você liga, porque ele vai ter que te atender, né? Ligue, se ele te mandar mensagem, você responde, mas se você puder encontrá-lo pessoalmente ou ligando, porque quando a gente liga, a gente deixa na mão do cliente a decisão de atender ou não. E se ele souber o que você já quer, nem você ligando ele vai te atender mais. É bem Então, assim, são interessante a coisas que questão a da gente vem ligação. isso, a gente vai Sim, aprendendo no decorrer do tempo, sim. né? Só que o que que acontece, Ruth? Eu também acho importante a gente usar a ligação, mas nem todo mundo hoje atende ligação, mesmo que não saiba o que é, né? Então, o que que eu acho que tem que ter essa estratégia sim, e você tem que ter um script na mão, para na hora que a pessoa atender, você saber o que falar, né? Para você não se enrolar. Porque senão na ligação ela já vai falar assim: ah, tá, então me fala o que que é. Então você tem que ter pulso para falar assim: não, mas aqui por telefone agora eu não consigo te explicar. Ah, mas me dá um resumo. Não, então, fulano, eu preciso pelo menos de uns 20 minutos com você numa chamada de vídeo aqui. Você tem como então me dar 20 minutos agora numa chamada de vídeo? Eu volto aqui, boto numa chamada de vídeo e eu te explico agora? Você tem 20 minutos para mim? Ah, tá, tudo bem. Então, ok. Então, a Isso. ligação é boa. Você tem o risco que a pessoa quer que você já fale ali na ligação o que que é tudo, né? Mas eu acho que a ligação é boa também. Mas muita gente não atende hoje ligação. Então a gente tem que usar o quê? Todas as ferramentas que nós Isso, temos, exato. todos os canais, né? Então, o WhatsApp hoje é um canal que a gente mais usa? É, mas você tem que mandar uma mensagem logo de cara para o cliente, falando que você trabalha com investimento, que você quer falar com ele, que não sei o quê, que não sei o que lá. Não. Você primeiro você faz uma mensagem curta, sem falar nada, tipo, o que que eu tenho feito com as pessoas que há muito tempo eu não vejo? Ontem mesmo eu mandei uma mensagem para um ex-aluno meu que eu não vejo há 15 anos. E eu botei assim: oi, fulano, tudo bem? Nossa, quanto tempo, né? Não vejo vocês da turma, nunca mais voltei aí na cidade e tal. Nossa, muito tempo. Eu tenho visto você postado muitas coisas interessantes, né? Você está crescendo, que bacana, fico muito feliz com você. Fiz essa mensagem. Ele vai me responder, entendeu? E aí, Com na hora que ele me certeza. responder, aí eu já começo, pô, que legal e tal. Ele vai me responder alguma coisa, e aí eu vou falar assim, aí eu vou entrar no assunto e já vou marcar com ele, ou já vou falar, cara, você tá com um tempinho agora? Eu podia te ligar para a gente poder bater um papo rapidinho, uns 20 minutos? Então, é a gente fazer o quê? Relacionamento. Só que a gente quer mandar uma mensagem, já explicando, às vezes, tudo na mensagem, o que a gente faz, o que é a Demicon e tal, 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 tal. E aí, realmente, a gente cai nisso que você falou, Ruth, da pessoa ter na mão o poder de falar não para a gente. Então, a É gente precisa porque entender que tipo de acaba mensagem que a ficando gente manda. interessante, né? A pessoa faz, ela faz um pré-julgamento do que você vai falar, ela não conhece ainda, mas ela já liga isso com uma outra coisa negativa que não deu certo, principalmente o consórcio, todo mundo já sabe que tem várias questões
em vários lugares, o consórcio às vezes é muito queimado. Então, assim, eu Aham. mesmo tenho um problema sério com um outro consórcio aí de muitos anos atrás que eu fiz. Então, assim, Aham. não, é consórcio, aí já generaliza tudo, né? Essa Sim, estratégia aí também é ótima, é uma excelente forma da gente gerar um sim, relacionamento e iniciar um papo, né? Uma conversa sim. indireta e depois a gente já com o nosso objetivo de onde chegar, né? Sim, sim, é isso Muito mesmo. E a bom. gente sempre ter esse posicionamento de falar com o cliente. Eu tive uma situação há umas 3 semanas, aonde eu já tinha feito um contato muito tempo com uma pessoa. E eu falei assim, eu queria trocar uma ideia com você e tal, né? Ó, né, quero fazer Eu falei, quero trocar uma ideia com você, fulano e tal, você que é um cara muito antenado e tal, quero trocar uma ideia com você, que horas você pode me atender? E aí, o que que ele fez? Ele já chegou para mim e falou assim, Malu, você quer falar para mim, você quer falar comigo da empresa que você está trabalhando, da Demicon, eu vi que é consórcio, e eu tenho aversão a consórcio. Então, ele foi, Nossa. olhou no meu Instagram, eu postando sobre, viu que a Demicon era consórcio, e ele já falou para mim que tinha versão consórcio. E aí eu falei assim, nossa, entendo o que você está sentindo, porque eu já tive alguns clientes, né, que tiveram assim, coisas muito ruins, né, experiências muito negativas com o consórcio, e te entendo completamente. Mas olha só, eu estou trabalhando nessa área de investimento. Então, eu gostaria muito de sentar com você para te explicar a título de conhecimento mesmo, tá? E aí ele olhou e falou assim: tá, eu vou ver o dia então que eu posso te atender. E aí, num dia que eu estava passando, ele é de outra cidade, eu falei, Fulano, amanhã eu estou passando aí na sua cidade, tal hora. Posso ir aí? Você me dá 20 minutos do seu tempo? Aí ele falou assim: pode. Aí o Dixon ia estar na região, eu falei, Dixon, você vai comigo, porque o cara já está assim, com as pedras na mão para atacar na gente. E aí a gente chegou, o Dixon explicou também bastante das soluções e tal. E aí ele ficou assim pensando, aí no final ele falou assim: se for tudo isso que vocês me falaram mesmo, realmente é bem diferente do consórcio que eu estou acostumado, e eu vou pensar. E aí, quando foi ontem, eu falei com ele e ele falou assim: olha, eu ainda estou pensando, estou analisando, não é a hora ainda, mas vai chegar a hora, eu vou fazer alguma coisa com você para testar. E aí eu falei assim. Ok, entendo, mas eu gostaria muito que você realmente me desse essa oportunidade de você fazer um teste com a gente, porque você só vai conhecer na prática se você tiver alguma carta comigo aonde você realmente consiga testar na prática. Então, você me fala quanto vai ser esse pouco que você quer investir, não interessa o valor, mas você me falando, é X por mês, beleza, vai ser X por mês, e eu vou fazer a administração para você, e você me dá essa oportunidade de te mostrar. Porque sem você ver o nosso trabalho, realmente, assim, vai ficar difícil de você comparar com tudo que a gente te falou. E aí eu estou em acompanhamento com ele, não sei quando ele vai fechar, mas ele ainda está no receio, sabe? Então, é isso, gente. É plantar para a gente poder colher, é se empoderar, é falar com as pessoas, é não deixar que as pessoas menosprezem, né, a gente por achar que sabe o que que é consórcio. E a gente também tem que chegar com muita humildade, né? Falar assim, não, eu imagino que você conheça consórcio, mas aqui você vai ver que a minha empresa não é consórcio, qualquer consórcio, porque tipo, a gente não tem que chegar com soberba. A gente tem que chegar colocando um tapete vermelho para o cliente e se colocando na posição dele. Eu sei o que você está sentindo, muita gente já passou por experiências negativas com consórcio. Eu sei que hoje as instituições bancárias fazem venda casada de consórcio. Você fica lá anos pagando sem saber quando vai ser contemplado. Eu sei disso, eu já passei por isso, por exemplo, se você tiver passado, né? Não vai falar mentira. Então, assim, a gente precisa se colocar no lugar do cliente também. Então, a nossa humildade não é você se menosprezar, é uma humildade, mas é você também ser empoderada para você chegar lá com todas as soluções, com conhecimento, mas sem olhar para o cliente e falar assim, cara, você é burro, né? A gente não pode ter essa soberba, né? Porque soberba não vende, tá?
Então, é isso. Alguém quer mais fazer alguma ponderação? Ok? Gente, então, um excelente dia para todo mundo, excelente aí resto de semana. Vamos para cima. Hoje é dia 5 ainda, temos muitos dias para a gente fazer aí os nossos resultados ainda melhores. Aproveitem, né, todos os insights, todas as dicas, e no próximo eu trago os scripts, tá bom? Abraço, gente. Até!